Jovens e velhos santistas, os jovens santistas neste fim de semana tiveram 99,9% de aproveitamento positivo nas disputas do Campeonato Paulista. Ganharam todos os jogos. Só uma categoria em que a categoria menor, né, os pequenininhos do 11, do 12, do 13, do 14, tem disputa por pênaltis, né, para ter um ponto extra. Se ganhar o jogo e as penalidades leva a 4 pontos. Tem um ponto extra a ser disputado. E uma das categorias do Santos perdeu esta disputa por penalidades, mas ganhou o jogo, somou 3 pontos, enfim. Meninada vai bem nas competições estaduais. Algumas estão em fase ainda de primeira etapa, outras já estão afuniladas, né? Passando para um momento decisivo, momento em que logo teremos o mata-mata destas competições. Por enquanto, o Santos, com suas categorias de base, fez aquilo que se esperava, está fazendo aquilo que se espera, que é passar em grupos mais regionalizados e tal, com adversários de menor expressão. Tem que fazer isso mesmo, tem que passar adiante e depois, claro, quando pegar times mais fortes pelo caminho, quem sabe conseguir chegar a algum título estadual, tá bom? Então vou fazer esse resumão, que é uma tradição aqui no Canal 10, o resumão do fim de semana da base a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, unitar.beef, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, retire em loco com o meu amigo Marcão ou solicita a comodidade do delivery que entrega na sua casa. E dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. No final deste vídeo tem mais recados. Aliás, foi um fim de semana em que certamente os pais dos meninos da Vila comemoraram, né? Foi dia dos pais neste domingo, todos venceram, né? Muitos gols marcados, até com o churrasquinho lá do Vila Unitar Premium Beef, deve ter ficado melhor ainda. Eu vou começar dos menores para os maiores com o jogo da tarde deste domingo no CT Rei Pelé. Esse não teve transmissão, do Sub-11 e do Sub-12, né? O time mais novo, os mais jovens, o Sub-11, venceram o São Bernardo por 6-0 no tempo normal e por 4-3 nas penalidades, conquistando aí, portanto, o ponto adicional. Já os mais velhos, o time Sub-12, bateu também o São Bernardo por 1-0. O gol foi do Cauã Basile, né, que é um dos talentos da base santista, e também vitória nos pênaltis por 4-2. Este time volta a jogar no domingo, dia 18, contra o Jabaquara, né, o jogo aqui em Santos, no Estádio Espanha, a casa do Jabaquara Atlético Clube, né, fundador da Federação Paulista de Futebol, que eu fiquei abismado outro dia, né, numa transmissão. Tinha gente que não sabia que o Jabaquara era de Santos, que achava que o Jabaquara era lá perto da rodoviária de São Paulo, do metrô e tal, né? Que coisa. Como a desinformação hoje é grande, né? As pessoas não conhecem o tradicional Jabaquara, que foi o time que revelou Gilmar dos Santos Neves, goleiro campeão com a seleção brasileira na Copa de 58, né? Jogava no Corinthians, depois veio para o Santos, foi campeão mundial pelo Santos, fez parte daquele grande time. Muita gente não conhece o Jabaquara, que coisa, né? Então, é um dos clássicos aqui da cidade de Santos. Então, 3h30 da tarde, né? O jogo do Sub-12, antes o Sub-11 joga às 2 da tarde. Outro jogo, esse a gente acompanhou pela Santos TV, na manhã deste domingo no CT Rei Pelé, Sub-13 e o Sub-14 entraram em campo contra o São Caetano. Os mais novos golearam por 4-0 e garantiram o ponto extra nas penalidades. Já os mais velhos venceram por 3-0 no tempo normal, porém perderam por 6-5 nos pênaltis, né? Os times Sub-13 e Sub-14 lideram seus respectivos grupos no Campeonato Paulista, voltam a jogar contra o São Bernardo, né? O São Bernardo foi adversário do 11 e do 12, vai ser adversário do 13 e do 14 na semana que vem, lá no Baetão, né, com a rodada dupla também, né, tendo início às 9 da manhã e o segundo jogo às 20 para as 11
da manhã, mas esse jogo no CT Pelé hoje, inclusive, atrasou, né? Começou perto das 11 da manhã o jogo do time sub-14, tá certo? E é diferente, os técnicos precisam trocar a meninada toda com 15 minutos, são tempos de 30, dá chance para todo mundo jogar. Então hoje acompanhamos aí, eu acompanhei nesta manhã de Dia dos Pais, né? Fiquei aqui vendo o sub-13 e o sub-14. Bom, seguindo a ordem, nós tivemos no sábado o sub-15 pegando a Ferroviária, né? Santos goleando a Ferroviária na terceira fase do Sub-15 do Campeonato Paulista por 4-0, né? Com os gols marcados pelo Matheus Rocha, Davi Carvalho de pênalti, o Vinícius Rocha e o Alexander também de pênalti, né? Esse time aqui, comandado pelo professor Cristiano Troisi, jogou com Arthur Martins, Lucas Alves, depois o Thiago, o Gabriel Neves, o Pablo Santana e o Cauã Miranda, depois o Mailon, o Davi Carvalho, o Vinícius Rocha e o Natson Juan, que é o outro jogador muito observado, né? Entrou o Alexander Silva no lugar dele, que fez o gol de pênalti, o João Borges, depois o Nicolas, o Evandro Melgaço e o Matheus Rocha. Este é o sub-15 do Santos, que está na próxima fase, provavelmente numa chave que vai ser confirmada nesta segunda-feira pela Federação Paulista, com o Mirassol Desportivo Brasil e o Esfera, né, na próxima fase do Campeonato Paulista Sub-15. Nesta etapa foram 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 14 gols marcados, 3 gols sofridos. Vitória do Sub-15 no CT Rei Pelé, jogo que foi realizado no sábado. Também no sábado, no CT Rei Pelé, o Sub-17 pegou o I9. O I9 é um desses times empresa, né? O técnico Helder Campos botou em campo um time com algumas mudanças, porque ele também tem Campeonato Brasileiro em disputa, assim como o Sub-20, e ainda assim venceu por 2-0 os gols do Nicolas, o lateral esquerdo, e o Luca Amaro, centroavante. O Santos trouxe recentemente, né? Um menino forte, um centroavante que tem presença diária, né? Venceu por 2-0. O time que foi a campo com o Paulo Henrique no gol, Yuri Soares, depois o Gabriel Paes, o Pedro Murso, o Gustavo Assis e o Nicolas Augusto, que fez o gol, né? O Diego, depois o Vinícius Fabre, depois o Benício e o Murilo Teixeira, depois o Samuel Pierre, o Pedro Henrique, depois o Lorenzo, o Luca e o Juninho, e depois entrou o Renan Silva. O Juninho é o filho do Robinho, né? Que, aliás, assinou o primeiro contrato profissional, e assim, eu só não sei como é que ele vai assinar o nome dele de jogador, né? Porque Juninho, mas no GC da Santos TV e da divulgação do Santos estava Robson de Souza, e quando ele renovou o contrato, ele soltou a equipe, né? O staff do Juninho, né? Soltou um vídeo, né? Nas redes sociais como Robinho Júnior. Aliás, vi lá, ó, meu amigo Naldo, né, uma pessoa pela qual eu tenho muita estima, foi um cara que eu entrevistei várias vezes quando ele era técnico de futsal e que me ajudou nas entrevistas que eu fiz com o Robinho ao longo da minha carreira, né? Então lá à mesa com o Juninho, o Naldo, que é o pai da Vivian, né, que é a mãe do Juninho, a mulher do Robinho, enfim. Eles apareceram no vídeo lá e tal, e o menino assinando o primeiro contrato dele como atleta profissional. Então, vamos ver se ele vai assinar Juninho, Robinho Júnior ou Robson de Souza. Fiquei na dúvida em relação a como vai ser daqui para frente, né? Nessa fase, o Santos teve 5 vitórias e 1 derrota, 17 gols marcados, 2 sofridos. Provável chave aqui, né, contra Mirassol, Ferroviária e Comercial de Tietê na próxima fase do Campeonato Paulista de Futebol. E fechando o Sub-20, esses 2 jogos também tiveram transmissão da Santos TV. No Paulista Sub-20, a transmissão é daquele canal Futebol Paulista, né, que é da própria Federação Paulista, é um segundo canal da Federação Paulista no YouTube, que tem o canal Paulistão e tem o Futebol Paulista. O Sub-20 foi enfrentar a equipe do São Bento de Sorocaba e era o jogo que valia o primeiro lugar. O Santos precisava ganhar para ter esse primeiro lugar confirmado e entrou com um time bem modificado, um time bem alternativo e ainda assim venceu por 3-0. 2 gols do Enzo Monteiro e 1 do Pedro Padula. Aliás, no canal do Edu Jardim, eu vi uma entrevista desse menino Pedro Padula
nunca tinha ouvido ele falar, né? Que o Edu acompanha os jogos, entrevistou o Orlando lá e tal, ele vai no CT. E eu achei esse menino Pedro Padula de uma inteligência, assim, a forma como. Você percebe que não é um menino tímido e que não é um menino que usa aquelas frases feitas e tal. Algumas até são, mas você percebe um raciocínio um pouco acima da média. Eu acho isso bom em jogador jovem. Porque se o moleque consegue se expressar bem, falando bem, é sinal que o cérebro dele já raciocina de uma outra forma. Né? E ele falando da oportunidade do Sub-17, oportunidade de jogar no Sub-20 de vez em quando e tal. Pô, é bem legal. Se vocês puderem, prestigiem lá a entrevista, vocês vão ver que é um menino que ele tem, claro, ainda não tem uma mega desenvoltura, mas perto de outras entrevistas até de atletas mais velhos, vou falar para vocês, a entrevista do Pedro Padula, ele fala melhor do que o Patati, do que o Pedrinho, por exemplo, que jogam no time principal do Santos. Né? A desenvoltura do menino dando entrevista, achei muito boa a entrevista dele, bem legal mesmo. E ele fez um dos gols, o Enzo marcou 2, né? O Santos, portanto, terminou essa fase, grupo 21 com 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates, 12 gols marcados, um sofrido. Vai ter a confirmação da chave ainda, no caso do Sub-20, não há os detalhes de quais seriam os possíveis adversários nesta próxima etapa do Campeonato Paulista. Até, portanto, nesta segunda-feira teremos aí a federação definindo os grupos e de todos esses times que eu citei, conheceremos os adversários em breve. Para vocês terem uma ideia, o time que jogou, Miguelito não ficou nem no banco, Profeta não ficou nem no banco, Vidia Real não ficou nem no banco, até o Nava, que vinha jogando nesse time alternativo aqui, nem ele ficou no banco. O outro estrangeiro que o Santos trouxe, que joga pela esquerda, né? Jogou o Rodrigo César, porque o Rodrigo César ele foi sacrificado no jogo contra o Botafogo, né? Porque teve uma expulsão do goleiro, o Gustavo Jundi, e aí, como ele jogou poucos minutos, o Orlando resolveu colocá-lo na equipe, e o próprio Gustavo Jundi também, né? Então, o Santos de Gustavo Jundi, o Lenin, depois o Matheus Felipe, o Marcelo Contreras, o boliviano, o zagueiro, que cada jogo que eu assisto desse rapaz, ele tem muita categoria, ele é o capitão do time, ele começou a jogar agora, ele teve o mesmo problema do Miguelito de demorar para poder estrear por conta da idade, mas você vê nele um espírito de liderança, né? Cabeça erguida e tal, olha, parece ser promissor esse Contreras, né? O Diego Matos, o Vinícius Lira, que jogou também, né? Que geralmente é titular no time A do Sub-20, digamos assim. Depois entrou o Samuel no lugar dele, o Kenai, o Guilherme Cruz entrou no lugar dele também, o Everton, depois o Fabiano, o Lucas Ian, depois o Pradella, que é mais um atacante, o Padula, depois entrou o Davi Pereira, o David Pereira, né? Tem um demudo aqui, o Rodrigo César, depois o Léo Costa, que foi um menino que o Santos trouxe também agora, recentemente, e o Enzo Monteiro, que jogou a partida toda. Ao que tudo indica, o Enzo, apesar dos 2 gols que fez, perdeu o lugar de titular do time Sub-20 para o Vidia Real, né? Mas é um jogador importante que pode entrar a qualquer momento aí. Aliás, fica uma dúvida aqui, né? William Bigode tomou o 3º cartão amarelo. Quem é que vai ficar no banco de reservas contra o Avaí no próximo sábado, hein? Só o Furti? Será que não vai ter um centroavante reserva? Quem será que o Carille vai colocar na reserva da camisa 9? Né? Só pontas? Se precisar tirar um centroavante, ele vai botar o Guilherme, porque eu andei defendendo essa tese, né? Botar o Guilherme de falso 9. Vamos ver. Mas pelo menos para compor o grupo precisa levar alguém, né? Vamos ver se ele vai pegar aí talvez o Enzo de volta, né? Que jogou só 45 minutos. Ou será que ele já vai dar uma chance para o outro menino lá? Para o Vidia Real, que tá bem, né? Enfim, vamos aguardar. E logo saberemos os adversários e as tabelas respectivas da sequência do Campeonato Paulista para todos esses times que eu citei no vídeo de hoje, tá bom? Parabéns aos meninos pelas vitórias, pelas goleadas em alguns casos, pelos gols marcados, pelo desempenho neste fim de semana, tá bom? Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você está conhecendo o trabalho agora do Canal 10, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e se com o tempo você achar que eu sou merecedor, você pode se tornar membro aqui do Canal 10, participar do nosso grupo de WhatsApp. E o valor aqui para você ser membro do canal é bem baixinho, tá bom? Vá lá em assinaturas
que você vai descobrir. Tá bom, meus caros? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.